Oração, na realidade, é um diálogo, uma conversa com Deus. É como, em nível horizontal, nós falamos com nossos semelhantes, com nossos irmãos. Quando nós estamos em conflito, nós não temos diálogo bom. Por isso, sempre buscar perdão dos outros e também perdoar as outras pessoas. O mal se agrava com a falta do exercício de oração. Quando nós desleixamos muito tempo a oração de lado, e aí a coisa fica cada vez mais difícil, mais distante. Perde-se facilmente o costume de orar. Entra-se numa rotina do dia a dia e a vida espiritual não tem espaço na vida. Veja, estes são males. E aí, quando nós olhamos para o texto do Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala no versículo 6, no capítulo 6, versículo 6, quando ele fala da oração, ele faz algumas recomendações. Eu vou ler aqui, ele falando sobre a oração. Ele diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Veja, ele está chamando a atenção de que a oração não deve ser uma promoção própria, de querer se vangloriar diante das outras pessoas. E quem fez isso são os fariseus da época, que Jesus chama de hipócritas. Eles sabiam que essa oração era vazia, não chegava ao trono de Deus e não era ouvida por Deus, porque Deus não quer ouvir esse tipo de oração. Ele continua dizendo: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles se firmaram nas coisas temporais, essas coisas eles já têm, e eles já têm essas recompensas. E aí a recomendação do Senhor Jesus: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Veja que palavra importante. Só dois pensamentos sobre entra no teu quarto e fala com Deus em secreto. Primeiro, a vantagem é que não devemos querer chamar a atenção de outras pessoas para que vejam que nós oramos, como uma promoção pessoal. Deus quer que Ele seja, que as pessoas falem com Ele e sem se preocupar com as outras pessoas, se promoverem e de querer chamar a atenção sobre si. Esse é um dos pontos. E lá, no quarto secreto, um segundo ponto que é importante. Lá, a gente não é perturbado, há um silêncio e a gente pode se concentrar e realmente pensar naquilo que está falando com Deus. Estes são alguns dos problemas que nós precisamos encarar em nossa vida. Então, recapitulando, há coisas que podem impedir a nossa oração. Primeiro, atenção excessiva nas coisas temporais, deixamos as coisas espirituais de lado. Segundo, a existência de algum pecado secreto que nos causa medo e ansiedade e nos afasta de Deus, enquanto nós não temos o perdão de Deus. Terceiro, a falta de harmonia com os nossos irmãos, começando com a nossa família em casa. Família que está em briga, irmãos que estão em briga, um não ora pelo outro e não tem paz para falar, se apresentar diante de Deus. E, finalmente, o quarto ponto, quando não há exercício de oração, quando nós desleixamos. Esses são problemas que precisam ser removidos. Então, estas são dificuldades, provavelmente, como diz o nosso missivista, que ele tem dificuldade para orar. E cada um de nós precisa se examinar à luz da palavra de Deus e desses pontos que a palavra nos aponta. Se você gostou deste recorte, veja mais no canal do YouTube da Rádio CPT. Fique com Deus, que Deus os abençoe.